aí, galera? Eu sou a Mariana Lira e eu tô aqui, direto do Bora Pro Cine, no episódio de hoje, nesse podcast maravilhoso, para falar com a incrível Luciana Batista, que tem mais de 20 anos de carreira. Já trabalhou em inúmeras produções que você com certeza conhece, de longa-metragem, curta-metragem, como diretora, como assistente, produtora e afins. Ela é um nome de referência quando a gente fala de cinema e streams. A gente não pode deixar de citar alguns trabalhos incríveis que ela fez, como Nina, de 2002, né, que foi um longa incrível. Isso marcou, isso não posso deixar de citar, a carreira dela e, com certeza, nós que assistimos. Ela também tem participação no filme Bruna Surfistinha, pois é, de 2011, a minissérie Pedro e Bianca, feito para a TV Cultura, Bingo, o Rei das Manhãs, de 2017, e essa com certeza você já ouviu falar, Turma da Mônica, Laços, de 2019. Seja muito bem-vinda, Luciana, é ótimo recebê-la aqui, como você está? Muito obrigada, boa noite. Uma honra estar aqui. Muito obrigada. Que maravilhoso ter você aqui, estamos todos honrados em tê-la. E eu preciso começar aqui fazendo uma perguntinha rápida. Para você, como você começou a sua carreira? Eu, na verdade, no colegial entendi que eu queria fazer cinema. Eu venho de uma família que ninguém é das artes, enfim, por algum motivo eu fiquei com muita vontade de fazer cinema. E quando eu prestei vestibular só tinha USP e FAP, eu não passei na USP, a FAP era muito cara. E aí eu fui prestar vestibular de novo e eu fiz publicidade na Metodista. Me formei em 99. E quando eu entrei na faculdade, né, que eu fiz publicidade, fui trabalhar em agência. E depois de 2 anos trabalhando em agência, eu fiquei muito triste e deprimida, porque eu falei, meu Deus, não é nada disso que eu quero. Só que a gente estava no momento Collor, tudo parou, Embrafilme, não tinha nada, não tinha TV a cabo, não tinha nada acontecendo. E eu só sabia que eu estava ficando muito infeliz trabalhando com uma coisa que eu não gostava. E aí, como eu fiquei 6 meses como estagiária, depois fui efetivada, eu consegui juntar um dinheiro. E meu plano foi, no meio do último ano da faculdade, eu vou tentar fazer um curso de 1 mês de inglês fora. E aí meus pais conseguiram me ajudar e eu fui estudar inglês em Nova York, fiquei 1 mês lá. E aí um dia, magicamente, eu conheci um cara, que era meu vizinho lá no albergue que eu estava, que era um brasileiro, que tinha se formado em cinema em publicidade metodista 1 ano antes de mim, na mesma faculdade. E ele estava fazendo o curso da New York Film Academy, um curso regular de um tempo. E eu fiquei muito emocionada quando eu descobri aquilo. E falei para ele, deixa eu te ajudar, por favor, eu preciso muito trabalhar com cinema, esse é o sonho da minha vida. Eu fiquei louca atrás da minha vida dele. Aí ele falou, eu vou filmar meu curta daqui, se você quiser, você vem ajudar. Eu quero muito. Daí eu brinco que eu vim de minha alma pro cinema naquele momento, porque eu tinha comprado ingresso para ver 2 shows de 2 bandas que eu amava, amo, que nem existe mais, quer dizer, o Beastie Boys acho que existe ainda, e o Rage Against the Machine. E aí comprei os ingressos, estava super feliz, e de repente o dia da gravação do curta dele, que na época era filmagem, não era gravação, porque foi em película, era o dia dos shows. E eu vendi o ingresso dos shows para poder ajudá-lo. E aí foi aí que eu falei que eu vendi minha alma para o diabo do cinema. Essa foi a maior prova de amor que eu tive. E que prova de amor, diga-se de passagem, muito grande. né? Daí eu voltei, meio deprimida, porque eu não queria voltar. E aí, isso foi no meio do último ano da faculdade, né? Daí voltei a fazer alguns trabalhos, mas não em agência, em produtora de fazer eventos para publicidade. E aí eu coloquei um plano na minha cabeça. Falei, bom, se daqui sim 1 ano eu não conseguir nada, se não abrir nenhuma porta, não tiver cinema, vou dar um jeito de vir para Nova York trabalhar de garçonete de qualquer coisa e vou tentar a vida como figurante. Que é um conselho que eu costumo dar nos meus cursos também. Porque por alguma porta eu vou ter que conseguir entrar. Sim. Gente, que história. E para minha sorte, isso foi em 99. No ano 2000, eu estava fazendo um trabalho e o meu chefe, que era um grande amigo, um dia me mostrou que na capa do jornal da Folha de São Paulo, da Ilustrada, tinha uma matéria dizendo que a Laís Bodansky ia abrir vagas para estágio em todas as áreas do longa dela. O primeiro longa dela foi o Bicho de 7 Cabeças. Nossa. Aí eu fiquei louca e eu fui atrás e foi a primeira porta que abriu. Isso e de lá nunca mais parei. Isso foi no ano 2000. Mas que incrível, né? Também já abriu a porta, digamos assim. Dei muita sorte. Eu digo que o nome disso é destino. Tem um destino ali e muita competência, porque você está aqui com títulos e projetos incríveis. Né? Mas, olha, nós estamos num período em que se fala muito do poder da mulher. Sim. É lógico que a gente não podia deixar de perguntar para você que tem experiência, né, num meio que é predominantemente masculino. Sim. Você sente essa diferença?
de antigamente, quando você começou ali, para hoje em dia, Sim, a mulher era muito pior em tem um todos os papel, sentidos. assim... Sim, acho que hoje a mulher tem muito valor, né? Assim, as produções querem cada vez mais mulheres em posições de liderança. Ainda é uma profissão em um ambiente muito masculino, obviamente, mas eu fico muito feliz porque eu acho que de uns anos para cá a gente vê muitos, né, assim, tem essa preocupação de ter pessoas trans, de ter pessoas pretas, de ter mulheres, e eu fico vendo cada vez mais equipes preocupadas em formar equipes que tenham diversidade em todos os sentidos, né? E isso é uma alegria e é uma conquista totalmente atual, recente. Isso é maravilhoso. É falar de inclusão, né? Sim. É falar do novo. Exato. Isso é maravilhoso. Seguindo nessa mesma linha de raciocínio, para você, né, como mulher, como uma pessoa que trabalha em diversas frentes, como cinema, streaming, série, de uma forma geral, quais são os desafios que você enfrenta? Que você pode citar, olha, isso daqui para mim foi realmente impactante, é algo, uma experiência ou algo que tenha acontecido que você possa citar pra gente. Em que sentido, desculpa? Um desafio que você tenha passado, uma situação que tenha te colocado um pouco mais receosa, como mulher ou em algo que você estivesse fazendo ali. Eu acho que, não sei se tem uma configuração astrológica muito boa, mas de uma maneira geral, eu sou uma pessoa que gosto muito de pessoas e gosto muito do meu trabalho e eu fico tentando sempre harmonizar as relações, encontrar equilíbrio, tentar conduzir as coisas de maneira leve. Sempre foi um mantra na minha vida como assistente de direção e agora como diretora. Mas eu acho que talvez um dos maiores desafios tenha sido quando eu ganhei minha primeira cena para dirigir. Foi uma surpresa, que foi o Belmonte que me deu no Carandiru. No Carandiru não, no Carcereiros. A gente estava fazendo a primeira ou a segunda temporada, não sei, eu fiz as 2 temporadas. E no final da primeira temporada, no último dia, assim, que eu ia sair para ir para um outro trabalho que ele sabia, ele chegou com a ordem do dia e falou, qual cena que você mais gosta de hoje? Aí eu falei, essa. Ele falou, tá bom, ele não me falou nada. E aí, antes de acabar a diária, enfim, ia rolar, ele deixou aquela cena por último, combinou com toda a equipe, combinou com o elenco, eu não sabia, daí ele pegou meu microfone, a gente estava filmando um presídio em Sorocaba, e daí ele falou, eu quero avisar vocês que a Lu é muito minha parceira, eu estou muito feliz de estar aqui, hoje é o último dia dela, então quero dizer que quem vai dirigir a última cena é ela. Nossa. E saiu assim, ó. E eu nunca tinha dirigido nada, você tem direção, e eu, como diz um amigo meu, eu coloquei a mão nas joias, assim, falei, eu? E aí fui me trancar no banheiro de medo, assim, pra ler assim, estudar. Aí eu fiquei assim, Belmonte, tipo, Zé, me espera. Vamos falar sobre a intenção dos personagens, vamos falar, deixa eu decupar e pensar. E vamos falar. Daí ele falou assim, sabe quando que eu vou ver essa cena? Eu falei, quando? Ele falou, na ilha de montagem. Foi embora, me deixou sozinha. Nossa! E aí eu, em pânico, assim, fui pro banheiro escondido e fiquei estudando e pensando. Voltei pro set. E aí, enfim, era uma cena com o protagonista, que era o Rodrigo Lombardi. Eu fiquei muito assustada. Mas aí eu peguei e falei... Eles estão sabendo, então eu vou ter que saber levar, buscar uma calma. E foi indo. Daí depois, enfim, de alguns anos aconteceu, eu estava fazendo lições da Turma da Mônica. E o Daniel Rezende me deu algumas diárias para dirigir algumas cenas em paralelo. E ali foi a minha grande experiência, assim, né? Assumindo algumas cenas, algumas diárias. E acho que isso é muito louco, assim, porque a gente se coloca, às vezes, em lugares que a gente não... Sei lá, de onde eu vim já fui muito longe, eu acho. De uma família que não tem grana, de uma família que lutou para conquistar tudo, e que se desse errado eu tinha que voltar a morar em Santos, que eu sou de lá. Então, muito receosa, quando eu entendi que eu estava conquistando meu lugar como assistente de direção, e eu amo esse lugar, eu falei, da onde eu tô tá tudo bem, eu não preciso mais, não tá tudo bem. E não era nenhuma possibilidade de desejar dirigir, porque é uma época do cinema onde o cinema era muito monarquista, no sentido de elitista, e muitos homens, e enfim, e aí, só que a vida é muito mágica, porque às vezes você não escolhe, você é escolhida. Com certeza. E aí lidar com isso também, né? Lidar com o fato de que você foi escolhido para realizar alguma coisa, e como é que você lida com isso? Então, para mim a direção é um presente enorme. Eu não fui atrás, caiu no meu colo e eu seguindo, mas eu falo, eu gosto muito de assistência de direção. Tanto que esse ano eu vou ter a honra de ser assistente de direção do próximo longa do Daniel, que maravilha. É o livro... O Filho de Mil Homens, do Valdir Ugumãe. Nossa, que é incrível! Um autor português que eu amo. Ainda brinquei com ele. Falei, não, se você tiver outra em direção, eu vou no set e mato. Então, melhor que seja eu. Vamos garantir aqui que seja você para manter tudo certo. É isso. Mas, Lu, eu costumo muito dizer que a gente não escolhe o audiovisual. É ele quem nos escolhe. Então, assim, essa trajetória de vida que você está nos contando é realmente algo que nos faz pensar. E, assim, como você trabalha com série, com cinema,
qual você acha que te traz mais desafios? Ou ambas têm desafios? Acho que ambas têm desafios. Eu aprendi uma coisa que eu acho que é real e eu nunca mais esqueci. Não tem projeto fácil. Não sei, é um videoclipe, é um curta, é um longa, é uma série pequena, uma série grande. Todo projeto tem o seu desafio, porque cada história te leva para algum lugar com aqueles personagens e você tem que ter a preocupação de se aprofundar naquilo que você vai contar. Então, cada projeto tem os seus desafios, nunca é fácil, o jogo não está vencido nunca. Cada dia é um dia que você tem que conquistar, cada minuto do plano de filmagem é um minuto que você tem que ganhar. Então, não tem projeto fácil. Isso é verdade. E a gente tem que ter muita coragem para enfrentar tudo isso, Sim, né? sim. Olha, um levantamento recente da Ancine indicou que apenas 11% dos produtos de catálogo de streaming são brasileiros. É um número pequeno se você levar em consideração. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Infelizmente, eu acho que a gente ainda está engatinhando nesse universo do streaming. Ainda é tudo muito recente. Acho maravilhoso que isso esteja acontecendo, mas, assim, é muito recente mesmo, né? No governo Bolsonaro, quando tudo parou, e todo mundo falou assim, fudeu, ninguém mais vai trabalhar. Aí, de repente, começaram os streamings a bombar e aí, enfim, um monte de gente trabalhou, todo mundo trabalhou, o mercado continua aquecido, o que é muito maravilhoso. Mas acho que hoje a gente está num momento muito delicado, onde todo mundo produziu muito, pandemia, todo mundo ficou em casa trabalhando. Enfim, eu sou pela Netflix uma vez, eu não sei se isso ainda é real, que o Brasil é o segundo maior mercado consumidor de streaming no mundo. A gente tem um número bem alto. É muito absurdo. E as pessoas realmente, elas pegam o celular e elas ficam vendo série no metrô. Sim. Uma coisa louca, de pé, no ônibus, tal, estão vendo. Então, enfim, a gente é, né, um consumidor muito forte de audiovisual. Verdade. Mas eu acho que a gente ainda está engatinhando, porque é isso, é um número muito grande de plataformas e de repente rola uma fusão, a Fox vira Disney, que vira Star Plus, e a Warner junto com a Paramount, nem sei se estou falando besteira, mas assim, começa a rolar um monte de fusão, um monte de coisa. Uhum. A Discovery agora é HBO, uma hora você começa a se perder. E a verdade é que a gente tem uma oferta muito grande, né? Assim, um número de assinaturas muito grande. A gente não dá conta de ver tudo que a gente tem. É verdade. E, né, a vida é a vida e acontece. Tem um monte de coisa para além das telas, né? Pra gente viver. Com certeza. Eu estava até pesquisando sobre, né? Nós temos cerca de 137 streamings diferentes. Imagina quanta coisa a gente tem para ver. É uma loucura. Realmente, a gente tem uma oferta muito grande. E é muito fácil, porque um botão você aperta e assina, do mesmo botão você aperta, você desassina, assina outro. É verdade. Então, acho que a quantidade de pessoas que ainda, né, ficam... Eu mesma já fiz isso várias vezes. Não, agora eu vou esse. Não, agora eu vou... Né? E você fica... Enfim, é uma coisa que é muito simples. Então, Então, acho que os desafios estão indo para um outro lugar. Sim. Né? Essa consciência também tem que mudar, eu acho, das grandes plataformas, sobre como você estabelece novos parâmetros, né? Porque eu fico pensando, eu fiz séries muito maravilhosas que tiveram, sim, que a gente soube que teve um grande número de espectadores, como, por exemplo, Ninguém Tá Olhando, Cidade Invisível. Ninguém Tá Olhando teve uma temporada, Cidade Invisível teve duas. E as plataformas não quiseram renovar. E a gente fica ali, meio sem querer entender, é um número muito frio, que o algoritmo que diz o que é importante ser renovado ou não. Enfim, a gente só tem que falar, beleza, a gente não tem opção de escolha, mas acho que é tudo muito novo ainda. A gente não sabe direito como lidar com isso. Olha, Lu, você citou ali Cidade Invisível e eu preciso dizer que eu sou muito fã. Eu maratonei, eu assisti 2 vezes a primeira temporada, convenci os amigos a assistir, porque realmente é o tipo de história que te fascina. Que legal. Porque a gente traz o Brasil. Sim. A gente está falando da nossa história. Muitas vezes nós pegamos mais o que vem de fora e utilizamos aqui. Sim. E Cidade Invisível nos dá essa identidade. Sim. Então, eu queria saber para você, como foi fazer parte de um projeto tão brasileiro? Foi uma alegria imensa, imensa, imensa. Os desafios foram muito grandiosos, muito numerosos. Mas eu acho que é isso, assim, eu sou apaixonada por cultura brasileira, mais ainda por folclore. E aí, quando eu comecei a entender que também a gente estava falando de mitos, né, assim, acima de tudo, porque a gente precisava encontrar um jeito de fazer o espectador acreditar que aqueles personagens existiam e eles tinham poderes e se relacionavam com os seres humanos. Sim. E foi muito maravilhoso criar esse universo, ajudar a criar esse universo onde a fantasia, a realidade e a realidade se misturam profundamente. Eu sou muito apaixonada, eu preciso dizer que o elenco é incrível, sim, né? O roteiro é fantástico. E o meu sonho de princesa era bater um papo com a Cuca, mas vamos deixar isso daqui quieto entre nós. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre trabalhar com adolescentes e crianças.
você trabalhou em vários sets, você trabalhou com esse pessoal. Como é trabalhar com eles? Como você descreveria essa experiência? Olha, é muito maravilhoso, é muito mágico. Não sei, eu venho de um lugar, né, sei lá, as experiências que eu tive com a Turma da Mônica, por exemplo, de elenco infantil. A primeira vez que eu fiz o Laços, a gente estava ajudando a formar aquelas crianças. Então eu lembro que a gente teve que pensar um jeito, né, assim, igual essa temporada de agora da série, porque eu fiz o Laço, Lições, a primeira temporada da série e a segunda também. Sim. O Laços eu fui só AD, no Lições eu fui AD e tive algumas cenas para dirigir. Na primeira temporada eu dirigi 3 episódios e na segunda 2, agora. Então, tanto no Laços quanto agora nessa segunda temporada, as crianças elas eram completamente novas, inéditas, e tinha uma preocupação muito grande nossa de, em primeiro lugar, deixarem elas continuar brincando, né, garantir que elas iam continuar brincando, que elas iam se divertir com aquilo, que elas não iam engessar tentando decorar nada, então não dando roteiro. E ao mesmo tempo, assim, uma preocupação muito grande enquanto linguagem de fazer essas crianças entenderem, e todos nós, né, enquanto espectadores, que é isso, a gente são crianças, mas a gente fala com elas como a gente está falando aqui. Porque a gente não queria uma linguagem infantilizada. Sim. A gente não queria que ficasse nada parecido com Carrossel, qualquer outra coisa que é criança infantil. Então, é uma coisa assim, a gente quer emocionar a família inteira. Então, não é tratando a criança como criança. E é incrível a forma como vocês conseguem expressar isso na tela. Porque nós nos identificamos. Poderia muito bem ser a minha sobrinha, poderia ser a minha prima, passando por situações que fogem, né, do comum, mas ao mesmo tempo podia ser comigo. Eu podia estar conversando com a minha sobrinha aqui do lado. Mas eu lembro de coisas lindas, como por exemplo, um dia eu falei, a gente precisa dar uma aula para as crianças e para os pais sobre o que é o set de filmagem. Sim. Quais são as funções, como funciona. E aí eu, com a minha equipe de ADs, a gente desenhou um sistema solar. E a gente falou, cara, o Sol é o elenco. Aí começamos, quem que é Vênus, quem que é a Terra, quem que é Mercúrio. A gente foi ocupando com os departamentos. O que acontece aqui, como que esses planetas se relacionam, para poder explicar o que era o set de filmagem. E a gente aprende tanto, né? Porque quando a gente ensina, a gente aprende. Muito. E essa forma lúdica acaba até abrindo os nossos próprios horizontes, né? Sim. Eu acho isso fantástico. Sim. Bom, nós falamos de Netflix, nós falamos de Globoplay. Então, a pergunta é, qual a maior diferença entre os parâmetros internacionais de Netflix e os nacionais da Globoplay, na sua opinião? Como eu disse, a gente ainda está aprendendo, né? Eu acho que, claro, os brasileiros aprendem muito com os gringos, porque eles chegaram aqui antes para poder falar sobre isso. Mas eu lembro que uma das primeiras grandes revoluções que eu vi, quando eu comecei a trabalhar com streaming, é que a gente tinha que fazer uma coisa que até então só existia na publicidade, que é preparar uma pasta para contar, em algum momento apresentar o projeto para o canal. Uma pasta que chama Show and Tell. Porque não sei, olhe e conte, por que não é em português? Eu já tenho uma bronca disso, mas enfim, eles que chegaram aqui, os gringos. Então, a preocupação, então vamos montar um keynote, um PowerPoint, onde a gente coloca lá o elenco, as referências de caracterização, as referências de fotografia, as referências de direção de arte, as fotos das locações, organizando tudo isso. E aí, muito legal, porque no começo a gente ficava com raiva, ai que saco, ter que fazer a pasta, a apresentação, e nanã. Mas aí hoje eu fico vendo que é cada vez mais natural. E hoje, até quando a gente faz um longa pra gente mesmo, a gente procura se obrigar a fazer isso, assim. Porque parece que quando a gente organiza isso, a gente começa a entender o que a gente está fazendo de verdade. E mostrar isso para a equipe, para o elenco, para o canal, faz com que todo mundo enxergue o que está acontecendo, né? Então, daí a importância. Que legal. É trazer uma outra visão, né? Implementar ali. Sim. Isso é maravilhoso. Agora, bom, eu não posso deixar de perguntar para você, isso é uma comparação, nós falamos sobre os desafios. Sim. Mas se você tivesse que fazer um parâmetro entre trabalhar com série e trabalhar com filme, você saberia me apontar quais são as principais diferenças desses dois caminhos? Trabalhar num seriado ou trabalhar num longa? Em primeiro lugar, eu acho que é a escala das coisas, assim, porque para você fazer uma série hoje, as equipes elas são grandes, porque você tem que ter uma equipe filmando, outra está preparando, outra está desproduzindo. Então, assim, não que isso não exista num longa, mas existe numa dimensão muito menor. Então, série, por exemplo, às vezes você tem 2 primeiros assim de direção e mais um que é coordenador de base. A série do Ayrton Senna teve uma equipe de ADs de mais de 20 pessoas. Porque tiveram muitos momentos que tinham 4 unidades de filmagem ao mesmo tempo. Sim. Em países, em lugares diferentes.
Então, daí você precisa ter um coordenador de direção para tudo isso. Então, eu acho que a gente aprende a trabalhar numa escala que ela é industrial mesmo, que ela é muito monstruosa, muito hollywoodiana pra gente, né? Sim, isso foi ótimo você citar, porque tem uma perguntinha que está aqui martelando na minha cabeça e eu não posso deixar de fazer. Você trabalha com plataformas enormes, né, de alcance mundial. Cidade Invisível, por exemplo, teve um alcance muito grande. Sim. Né? Gostaria de deixar registrado que estou triste porque foi cancelado, mas vamos seguir. E você consegue comparar o nosso alcance, vamos dizer nosso porque é brasileiro, o alcance de séries nacionais lá fora, você consegue ter uma dimensão? Porque assim, nós consumimos ainda muito produto internacional. Sim. Mas você acha também que lá fora nós estamos crescendo, nós finalmente estamos chegando e abrindo portas lá fora? Eu acho que sim, tudo que eu sei é de fofoca, porque infelizmente os números oficiais não chegam pra gente. A gente filma e vai embora, e monta e vai embora. E aí quando lança, eu fico muito chateado, porque eu falo, cara, a gente tinha que ter um feedback enquanto equipe do canal sobre o que aconteceu, pro bem e pro mal, entendeu? Até para começar a entender esses números, esses parâmetros, mas não é uma coisa que acontece. Espero que a gente chegue lá e logo. Mas não acontece ainda. Mas eu soube por muitos e muitos canais diferentes, né, que ninguém tá olhando. E Cidade Invisível foram 2 séries que foram muito assistidas lá fora. Muito, 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 muito. Em países assim que a gente nem imagina. Tipo, sei lá, a China e a África e lugares que a gente não imagina que tem um alcance, teve, assim. Então, como é lindo também a gente ver nossa cultura reverberando de uma maneira tão forte lá fora. Isso foi fantástico. Eu perguntei porque, assim, eu acompanhei pelas redes sociais, né, no X, antigo Twitter, e, assim, não só em solo nacional, realmente teve um alcance gigantesco. E eu achei isso tão maravilhoso, Sim. saber que, de certa forma, nós também estamos abrindo portas. É, que a nossa história também interessa lá fora, Isso, e isso foi fantástico, isso me deixou muito feliz. né? Sim. É muito bom ver a nossa história sendo contada. Muito. Né? Agora eu queria falar um pouquinho com você sobre as aulas, as oficinas, né? Conta pra gente como começou essa iniciativa, de onde veio essa ideia de começar a dar aulas? Por acaso, como tudo na minha vida, as coisas caem no meu colo, eu só agradeço as deusas. Eu estava, na verdade, em 2003, eu comecei no 2000, em 2003 eu estava em Recife, com uns amigos, e aí, de repente, eles iam dar uma oficina de direção no Piauí. E se enrolaram, não puderam ir, perguntaram se eu não queria ir lá. Eu falei, mas que eu não sei nada disso. Não, mas você já é AD e tal, você não quer ir lá falar um pouco sobre a ciência de direção? Tá, e eu improvisei uma coisa e peguei o avião e fui pro Piauí. Nossa. E dei essa aula, assim, tipo, caí de paraquedas. Não sei que desculpa que eles deram para lá, a gente não vai, mas ela vai, ela é do mercado, pronto, foi. E foi muito interessante, e aí depois de 2 anos fui fazer o Querô, um longa-metragem lá em Santos, minha cidade, que é maravilhoso. Maravilha. E o Querô, o elenco todo é formado por adolescentes da periferia da Baixada Santista, não atores, crianças e adolescentes que foram descobertos e começaram a ser preparados para fazer o filme. Quando acabou a filmagem, que foi uma experiência maravilhosa, então a equipe, né, assim, o diretor com os produtores chegaram e falaram, a gente agora quer que eles aprendam audiovisual. A gente vai formar uma equipe para dar aula para eles. Porque eles têm que entender o que eles fizeram. E eu achei aquilo tão lindo, daí me chamaram para dar aula de assistência de direção. Eu falei, bom, tá bom. Então começou assim, na brincadeira. Gente, que maravilhoso. E aí, desde que eu comecei a dar aula no Querô, todo ano me chamavam para ir. Até hoje eu vou todo ano, porque falo, minha cidade, eu vi o Querô nascer, eu estava lá no Longa, então é questão de honra. É o seu legado. E aí um dia a turma do barco me chamou para dar aula, que eu amei, daí preparei um curso de 4 dias e tal, e que vira e mexe eu dou lá também. E aí esse ano rolou do Ateliê Bucareste me chamar e falar, não, mas a gente quer um curso de formação maior. Como você pensaria uma coisa, a gente queria uma coisa maior, e eu estava com tempo e oportunidade, e pensei então num curso de 10 dias, bem puxado, assim, 4 horas de aulas por dia, por 10 dias. Mas onde eu pude chamar, vamos falar de roteiro, traz um roteirista, vamos falar de montagem, traz enfim, alguns temas, assim, e foi muito incrível. Nossa, que oportunidade, que incrível. Principalmente porque você citou comunidade. Sim. Né? E eu preciso perguntar para você, o impacto do audiovisual nessa galera. O impacto do audiovisual nas pessoas da comunidade, principalmente nas crianças. Como você enxerga?
Eu acho que é muito transformador de realidades, assim, acho que é um divisor de águas, né? Quando isso pode acontecer, né? Então, eu fiquei vendo pelo Queiro, ou teve uma época que eu dei umas aulas no Criar também, eu fiz longa na Quebrada, então Que teve todo mundo do maravilhoso. Criar que participou, e de repente é isso, assim, no Criar, por exemplo, a gente filmou uma cena num presídio de verdade, Nossa, colocando, assim, a cena era com detentos de verdade, fazendo uma cena de rebelião, uma das coisas mais loucas que eu vi na minha vida, nunca vou meu esquecer, Deus. e especiais e difíceis, assim, e aí entender né, o que isso gera nos outros, mas também na gente, porque eu falo, é sempre uma troca, né? Sim, Quando a gente acha que a gente está ensinando, a gente está aprendendo. É maravilhoso, e vice-versa. Então, isso é o mais legal. isso foi incrível. Olha, já que a gente está falando sobre. Falar sobre audiovisual é muito abrangente. Nós falamos sobre comunidade, mas eu também gostaria de saber a sua opinião, né? Agora atingindo um público geral, sobre exportar cada vez mais a nossa arte lá para fora. Como você vê esse mercado? Você acha que é possível? Você acha que, como você citou, Cidade Invisível é algo que realmente vai crescer nesses anos que vão se seguir aí? Ah, eu boto muita fé que sim. Eu acho que a gente tem... É isso, assim, né? Acho que tem uma coisa... Uma história de país onde a novela começou assim, né? E a novela, as novelas são exportadas e tem essa cultura de serem exportadas para vários países do mundo. Uma conquista da Globo, né? Enfim, e acho que dos outros canais também. E aí, de repente, a gente começa a entender e quanto isso vai ampliando, né? Então, quando a gente vê, tipo, o retorno de Cidade Invisível, sei lá, ou uma série como Ninguém Tá Olhando, que ganhou o Emmy de melhor série de comédia, é muito impactante, porque é inacreditável, Maravilhoso. né? Porque é uma competição internacional. E, de repente, a gente vai lá e a gente que ganha. Então, eu penso que é isso. Nossas histórias têm relevância, a nossa cultura tem relevância. E os números mostram isso, né? Lu, nós estamos aqui encerrando, né? Foi maravilhoso bater esse papo com você, mas eu gostaria de uma dica, né, para o pessoal estudante de audiovisual que quer se inserir nesse mercado. Quais são umas duas dicas aí para a gente incentivar a galera? Eu acho que você tem que ter muita vontade, muita coragem, muita cara de pau. E, assim, a gente nunca sabe que porta vai abrir nem onde vai abrir. Então, tem que tentar todas. Então, eu costumo dar o conselho que eu dou, que eu dei a mim mesma quando eu comecei, que foi, se nada desse certo, eu ia para Nova York trabalhar de garçonete e tentar a vida como figurante. E até hoje esse é um conselho que eu dou, assim, putz, eu consegui uma oportunidade mais na produção, eu consegui mais no elenco, eu não tenho nada para fazer, não estou conseguindo, mas eu quero muito estar no set. É isso, tenta ser fixo de produtora em qualquer área, não conseguiu, vai tentar ser figurante, faz coisas de figuração, se disponha. Eu acho que, assim, estar no ambiente do set é uma coisa muito mágica, muito maravilhosa e, e eu acho que é isso. Às vezes a gente quer muito uma oportunidade e a porta não abre e a gente tem que... Então, peraí, é possível eu viver um pouco uma parte da minha vida fazendo figuração? Ah, é. Então vai. Fantástico. Isso de quem tem história, então a gente pode ouvir e levar para a vida. Lu, foi maravilhoso te receber aqui. Que honra ter você aqui. Eu que Muito, agradeço muito, muito. muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Você gostaria de deixar aqui o seu Instagram, o seu LinkedIn, para a galera ir lá conhecer mais ainda do seu trabalho? Lulubap. Ah, então a gente vai te encontrar por lá. Muito obrigada Obrigada a mesmo. vocês. Maravilhoso te receber aqui. E bom, esse programa foi um projeto desenvolvido pelos estudantes do Senac Lapa Cipião, do curso de Produção de Rádio e TV. Jéssica Russo, Yasmin Alves, Ailton Sleiman, Nayara Ungarato e Vitória Nogueira. E pelos estudantes de Sonoplastia, Sandra Silveira, Gabriel Alves e Yuri de Oliveira, sob a orientação dos professores Kleber Horer, Fernanda Nascimento, Edwin Pérez e Tiago Lirola. É isso, pessoal. Até o próximo episódio. Muito obrigada. Obrigada a vocês.